Bom, quero falar aqui então sobre mais 3 nomes que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas para o Vitória no próximo ano. Eu já trouxe aqui a parte 1, né, desse vídeo, vocês gostaram bastante, e eu quero comentar aqui então, nessa parte 2 com vocês, algumas opções, né, que na minha opinião, se chegassem, poderiam agregar, inclusive alguns desses que não têm tido tanto espaço nos clubes no Brasil. Uma Série A, eu acho que seria uma ótimas opções. Primeiro aqui, ó, deles com vocês, a respeito do Caetano, ele que é um zagueiro aí do Corinthians, tem 24 anos de idade, nessa atual temporada então, apesar de ter renovado o seu contrato, ampliando, que até em abril, né, ampliou até o final de 2025, ele não jogou, ele jogou pouquíssimas vezes, 21 jogos apenas, e vale lembrar, até no caso, o final do Campeonato Paulista, ele só tinha uma participação, então jogou muito pouco. Depois assumiu o Luxemburgo, até que ele voltou a jogar com mais frequência, logo depois que ele saiu e entrou o Mano Menezes. Ainda segue, né, sendo um reserva, jogando poucas vezes. Porém, ele tem aí 24 anos e já teve ótimas atuações na própria Série A. Ano passado, pelo Goiás, em 2022, ele somou 42 jogos no ano e marcou um gol. Antes disso também, ótima Série B pelo CRB em 2021, 37 jogos e um gol marcado. Acho ele um cara realmente bem interessante, um zagueiro canhoto que é cada vez mais raro de se encontrar. Acho que uma zaga, ele e o Wagner Leonardo, com muito potencial, até mesmo de uma revenda. Os dois são canhotos, né? Não é o melhor dos cenários, mas eu acho sim uma boa opção, nem que seja ali para reserva. Quero saber o que você tem a dizer. Vai lembrar que ele é revelado pela base do Vasco, do Botafogo, pelo próprio Corinthians também. Passa profissionalmente pelo Oeste 2 vezes, onde foi muito bem, Curitiba e São Caetano, o zagueiro então Caetano. Quero saber então o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esse nome. Se poderia ou não ser uma alternativa. O primeiro aqui então com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Foot e aqui nós trazemos notícias, né, do Vitória, opções no mercado da bola, como por exemplo esse vídeo, né, com algumas indicações. Então se você quiser receber conteúdos como esse, também tem de projeto da SAF, reforma no estádio, aproveite para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Assim que sair um vídeo novo, o YouTube já notifica, né, você que tem aqui atualizações sobre o Vitória. Bom, quero falar aqui também sobre a Eurobet, que te dá R$25 de saldo na sua conta para você começar a apostar, vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar, e seja nesses jogos na reta final da Série B, da Série A, do futebol europeu. Então a Eurobet é bem simples, né, de você conseguir esse passo a passo e resgatar esse seu saldo. Além disso, né, tendo também, no caso, vários jogos, várias modalidades lá no futebol no Brasil, futebol europeu, tá tudo aqui para vocês na Eurobet no primeiro comentário fixado. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês é sobre o atacante Breno Lopes do Palmeiras. Ele que, assim, apesar de ter feito alguns gols lá na última rodada, não tem, por exemplo, a sua garantida permanência para o próximo ano. Ele tem contrato até o final de 2024, mas ele, até no início dessa temporada, perdeu um pouco de espaço e jogou um pouco mais na reta final da Série B, não, da Série A, com o Palmeiras, com Abel Ferreira, né? 27 anos, nessa ocasião então 56 jogos, 7 gols e 4 assistências, e aquela coisa, o Abel Ferreira gosta muito do jogador, teve 11 participações em gols nessa temporada, mas a torcida do Palmeiras em si não é muito fã assim do atleta, dele continuar no clube, né? Obviamente foi muito importante com aquele gol na final da Libertadores de 2020, ele marcou 22 jogos, 3 gols naquele ano, né? Então foi um desses importantíssimos e inesquecíveis, mas a questão de que ele está jogando muito mais frequência, a torcida vê que ele está roubando espaço de alguns jogadores da base, como por exemplo o atacante o Luiz Guilherme, se não estiver enganado, o Estevão William, que vai surgir no profissional nos próximos meses. Então a torcida meio que vê como o espaço que ele está jogando, 56 jogos, poderia ser de outro jogador da categoria de base, até mesmo para valorizar, né, os seus atletas. Então não ficaria surpreso se ele saísse para o próximo ano. A grande questão eu vejo esse aqui como uma contratação difícil, porque apesar do Breno Lopes não ser, por exemplo, um cara que tem números gigantes de gols e assistências, por exemplo, ano passado 44 jogos, 5 gols e 2 passes. 2020 eu já falei aqui com vocês, quando ele chega, 2021, 8 gols em 32 partidas, foi o ano que ele mais marcou gols, né, até aqui pelo Palmeiras, mas ele nunca jogou também sempre como titular. Então, eu não ficaria surpreso se quando ele deixasse o Palmeiras, por exemplo, alguns times procurassem ele, por exemplo, times que estão na Libertadores, igual um Atlético Paranaense, um Atlético Mineiro, um Fortaleza, por exemplo, eu acho que faria sentido também. Então o Vitória, para entrar nessa disputa, não seria tão fácil assim. Mas é uma opção aqui um pouco mais difícil, joga aí de ponta de direita, pode jogar também centralizado, 27 anos. Além do Juventude, ele jogou muito bem, né, lá em 2020, 11 gols em 27 jogos, passou já também pelo Joinville, pelo Figueirense e, no caso, também pelo Atlético Paranaense em 2020, antes de chegar no Palmeiras.
Se você quiser, então, acha que ele seria uma boa opção ou acha que tem outros nomes melhores, pode deixar também a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, a última opção de zagueiro, que eu vi muita gente de vocês falando, né, que no último vídeo eu só listei jogadores ofensivos. Vou falar aqui então de 2 zagueiros, ó. O segundo aqui é o Pedro Henrique, 28 anos de idade, do Atlético Paranaense, jogador então que tem contrato ainda com o Furacão, mas nesse ano não jogou muito como era de se esperar. Ele tem 26 partidas, 1 gol e 1 assistência, mas vale destacar, ele teve uma lesão em julho desse ano e desde então, né, o Atlético tem, no caso, jogado com seus 2 zagueiros titulares, muito por conta também do Thiago Heleno até hoje, né, jogando como titular e como profissional, né, porque, pô, já tá vários anos jogando na equipe e o Pedro Henrique vinha de uma boa fase, ó. 2020 ele chega, jogou muito bem, 36 jogos, aí 2021 e 2022, nesse meio tempo então foram 104 jogos, 2 gols e 3 assistências, até ter essa lesão, né, no Furacão, que acabou então tirando ele dos gramados por um tempo. Mas não ainda tenho certeza se quando ele voltar, ele vai ser uma peça extremamente útil, porque não tem como, né, você falar que ele vai jogar 52 jogos ano que vem, vai ser titular absoluto, aí é impossível de tirar ele do Atlético Paranaense. Mas se ele começa, por exemplo, reserva, se o Furacão reforça esse setor de zagueiros pro ano que vem, que é o seu centenário, aí eu não sei se o Pedro Henrique seria tão inegociável assim. Mas se fosse para fazer um investimento, né, eu acho que seria bem interessante mesmo. Se tendo uma zaga com Wagner Leonardo e o Pedro Henrique, eu acho bem sólida para esse primeiro ano de Série A. Quero saber então o que você tem a dizer sobre o zagueiro, que já passou aí por outros clubes, quando ele surge no Corinthians. Eu até jurava que ele seria um zagueiro assim, que seria vendido para um futebol europeu. Não foi o que aconteceu, mas vive uma ótima fase na sua carreira assim. Surgiu lá em 2016 pelo Corinthians, somando as idas e vindas, né? Somou então um pouco mais do que 72 jogos. Acho que se ele tivesse continuado lá até hoje, seria melhores opções do que o Corinthians tem hoje no seu elenco, tirando, né, o Gomes, Gomes não, enfim, esqueci o nome do uruguaio agora, que é titular do Corinthians, olha isso. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você acha do Pedro Henrique, o zagueiro, então, do Atlético Paranaense, 28 anos de idade, mesmo que tenha uma compensação ali, vamos colocar 10 milhões de reais, será que seria tão inviável assim? Tô curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de próximo objetivo 60 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu!